Meu ancião Wirley. E aí, irmão? Mais um Pó de Bairro, né? Mais um Pó de Bairro. Estamos aí para mais uma gravação. Hoje tá agradável. Cara... Hoje voltamos a ser Mato Grosso do Sul, devagarzinho. Não sei até quando, né? Mas não sei até quando vai ser o próximo friozinho. Porque o episódio passado nós tá encapuzado. Encapuzado, exatamente. Coisas que... Não tinha nem ar-condicionado ligado. Exatamente, era só o ambiente. Só o ambiente. Mas e aí, meu irmãozinho? Tem um pessoal que não conhece você, se apresenta, por favor. Bom, vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Wirley, tenho 1,77 m de altura, sou uma pessoa branca, cabelo crespinho, uso barba, tenho olhos castanhos. Estou aqui vestido hoje, trajado de um boot preto, uma calça jeans e uma camisa azul de 60 anos do bairro Mombaí. Que eu não poderia deixar, né? De trazer aqui esse manto quase sagrado. Exatamente, 60 anos. E eu sou o Éder, um homem de negro, pardo, 1,73 m, cabelo grisalho. Hoje eu estou de sapatênis presente da filha, uma calça jeans, uma camisa... Creminho? Tom pastel, burro fugido, sei lá o que é isso aqui. Eu ia chutar um cremezinho bem... Creme é coisa... deixa pra... Fica bonito. De homem é bege, pronto. Pintoso. Brincadeira. Brincadeira. Mas e aí? Vamos lá? Hoje Vamos. Nossa convidada... Ih, já falei. Já soltou um spoiler. Já deu um spoiler, né? E tem muita história aí, hein? E tem. E vou descobrir mais histórias aqui, conforme a pergunta. Não bom. Vou descobrir, Will? Vai descobrir. Vou, né? Nossa convidada hoje... Quem que é, Edinho? É uma educadora. Mais conheci... Conheceu? Boa... não, porque ela é do tempo... Isso tem história. Isso tem história. Nossa convidada de hoje, vou deixar para Fala aí. É a Melissa Lopes de Souza Moraes Rodrigues. Mas... Se você não conhece, é a esposa do Leco. Mais conhecida como a esposa do Leco. Mel, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado por ter aceito o nosso Agora convite. vocês conhecem. É a esposa do quem Leco. não sabia, Pronto, tô sabendo. agora está afirmado. Por favor, se apresente, Mel, para nós. Eu sou a Melissa. Vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelo preto, alisado. Eu faço um negocinho no cabelo. Minhas filhas me entregam, né? Toda de cabelo cacheado. Eu estou com um conjunto preto, que foi presente do Dia das Mães. Um sapato preto e uma jaqueta branca. Muito bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, Muito obrigada, Nosso gente. episódio. Antes de começar o episódio, já descobri altas verdades, altas revelações que eu não sabia, que nós vamos descobrir nesse podcast aqui. Mas, meu ancião, faz a primeira perguntinha. Quem é Melissa? Bom, eu sou uma mulher que quase incansável. Amém. Porque sou mãe de 3 filhas. Tenho um trabalho que exige muito de mim, né? Exige muito esforço físico, mas também emocional, bastante. Então, aqui a igreja acaba sendo o meu refúgio emocional do meu serviço. Amém. E sou esposa, né? E sou professora. Mais da metade da minha vida foi sendo professora. Então, eu me vejo muito, acima de tudo, né? Como uma professora. E você sempre teve vontade de ser professora? Sempre. O fruto, porque o fruto não cai longe do pé. A fruta não cai longe do pé, né? Dona Veronice. Minha mãe foi... na minha adolescência, eu passei a infância estudando na escola adventista, mas na adolescência, o ensino médio, minha mãe veio de Dourados para cá, numa transferência ex officio. Ela foi ser diretora de uma escola e eu estudava na escola. Então, minha mãe era minha diretora. Olha o karma, né? Olha o caos. E depois... Nós vamos descobrir depois que a história continua. E depois eu trabalhei junto com ela, minha mãe enquanto coordenadora e eu professora da mesma escola. E aí depois ela se aposentou. Então, assim, eu sempre quis ser professora. Foi minha escolha de vida. Não
o que minha mãe queria. Não porque a mãe queria. Não, alguma coisa. mas eu escolhi ser Irmãos? professora. 4 ou 3. Eita, pega. Nós somos 4, tenho 3 irmãos. O nome? Luciana, está nos Estados Unidos. Quem que é Paula, na escalinha? eu, quem é? Mélissa, Você. mais velha. A Luciana frequentou aqui conosco, mas hoje mora nos Sim. Estados Unidos. A Paula vem de vez em quando aqui conosco, mas Sim. ela frequenta a Central. E o Rafael, o mais novo. Que ficou... Maior, quase 2 metros. Era Ele desse é tamaninho gigante, aqui assim, ó. Era desse tamaninho agora. Era que eu tava agora no tem que olhar coral, pra cima. pequenininho. Ele quase 2 Sobe no metros. banquinho e olha pra cima. Exatamente. Exatamente. Ficou um compridaço. Quando que vocês chegaram aqui no bairro Mombaí? Fomos eu Vocês, e minha irmã, assim, né? que era Você e eu sua e minha irmã, irmã, né? nós éramos uma dupla, a gente não se separava, a gente andava para cima e para baixo juntas. Eu trabalhava com o Charles na escola adventista lá em 2005, faz tempo. Já faz. Só 21 anos. Só 21 anos só. Né, Wirley? Por que você lembra disso? Só 21 Por anos. que você falou não, William? Calma, uma que vai chegar a sua parte. coincidência, Calma, Wesley também. calma que vai chegar. Vai sobrar pros dois aqui hoje, ó. Vamos ter verdades em E cima aí dessa o Charles mesa falou, hoje. Mélissa, lá na minha igreja tem um coral. E aí eu vi o coral, falei, ai, Charles, legal. Vamos lá no ensaio. Aí eu e Luciana viemos para o ensaio, gostamos e ficamos. Até hoje estou aqui. Já tem um tempo. Duas magrelinhas, assim, ó. que É, chegou no bairro. já pesei 50 duas, quilos. Duas magrelinhas, assim. Eu lembro da excursão do do Bonito, assim, ó. Duas magrelinhas. 2 assim, ó. fiapos. 2 fiapos. E você já estava na ativa já, já era, no coral, né? Já faz hora, Faz já. Já horas, fazia hora, já. 2005, 2005. já estava quase que aposentando, já. Foi. Mas e aí? Da sua carreira, da sua formação acadêmica, você é só pedagoga? Não, eu me formei vamos lá. em letras. Letras, Eu entrei na ok. faculdade de letras com 17 anos. Certo. Né? Eu passei em primeiro lugar no vestibular. Eu fiquei orgulhosa de mim mesma. Minha mãe nem tanto, que ela queria que eu seguisse outra carreira. A vontade dela era outra. Mas eu entrei com 17 anos. Fui muito feliz na minha faculdade, porque era muito o que eu queria. Eu falo que a minha graduação, durante a graduação, eu tive mais êxito acadêmico do que no ensino médio. Então, assim, eu gostava muito daquilo que eu estava aprendendo. Então, eu me formei entrei na faculdade com 17, me formei com 21 e logo fui dar aula, fui seguir minha carreira. Aí eu fiz pós-graduação em língua portuguesa e fiz o mestrado em educação, né? Não fui para o doutorado, porque neste momento meu foco agora é um outro setor, né, da minha carreira profissional, mas eu faço mestrado e eu estou fazendo uma outra especialização nesse momento. Esse povo da educação Gosta, né? não para, né, cara? Não, a gente não pode parar de estudar, porque a educação a é última, assim. a entrevista da semana passada que nós fizemos aqui foi a Soraya. Ah, Soraya Ela- Vidal? Isso, Eu exatamente. fiz mestrado na mesma época que ela. Olha aí. Só que aí ela foi pro doutorado e eu falei, porque eu E ela estava também foi grávida na época do ela- mestrado. Ela foi desdobrando também Foi, os o cursos currículo, dela. Foi longe, O hein? povo da educação na época gosta. do mestrado eu estava grávida da Isabel. Estava grávida dela e quando eu entrei no mestrado, a orientadora falou, não queremos mulheres grávidas, porque a gente tem que parar o mestrado na época da gravidez, da licença maternidade, né? Mas eu segui, ninguém sabia que eu estava grávida. Eu segui, qualifiquei, Você- escondidinha, assim, escondendo a barriga, qualifiquei. E quando eu fui defender, a Bebel já tinha nascido, tinha 2 meses, e ela estava chorando muito. Aí eu falei para a banca examinadora, eu falei assim, eu não posso amamentar enquanto eu defendo? Aí elas podem. Aí eu amamentei, defendendo o mestrado. 4 horas de arguição ali. 4 e horas ela, mamando. E ela E ela ficou mamando. ali. E ela ficou. Aham. Rapaz. É, defendi o mestrado assim. Olha! Se ela não for para educação, eu não sei o que vai. Não sei. Porque ela literalmente bebeu Bebeu aquela da tese fonte. dela ali. Bebeu, Literalmente, literalmente bebeu daquela bebeu, fonte ali. E o Leco bravo, né? Porque eles chegam a xincha na gente, né? Não é fácil. Aí o Leco gravando, ele, eu não acredito, tô fazendo isso com a minha mulher. Mas faz parte do processo, foi muito bom. Faz parte do Por isso processo. chama banca examinadora, né? É, Por isso chama aham, banca examinadora. Você já participou? Você já teve desse lado de cá também? Do quê? Você ser banca também ou não? Já. Aí você apertou também? Como te Não, apertaram? eu sou boazinha. É boazinha, não é, Wirley? É boazinha, isso. boazinha. Já, Só- eu dei aula também na pedagogia da UEMS, é muito legal. Que massa. Agora, vamos lá. Antes de nós entrar no assunto sério. Então, você foi professora desses dois, então? Fui.
Wesley. Do Wesley e do Whirley. Sim. Ó, os cabelos brancos que Joga estão em aqui, cima da ó. mesa agora aqui. Os cabelos Conte-nos brancos. verdade. Faz muito tempo. Esses aí não são meus. Não é por minha culpa, não. Joga em cima da mesa Eu aqui era as muito verdades. nova, né, quando me formei. Né, já Pompeu? fui- Até o Pompeu tá curioso para saber essa agora. Vamos lá. Eu me formei muito nova, com 21, e já fui dar aula na escola adventista, já fui chamada assim de imediato. Então, onde eu aprendi a ser professora foi na escola adventista. Então, eu estava aprendendo. E esses meninos me ensinaram muita coisa. Que bom, né? Tá vendo? Ó, Eles eram- Tá indo bem. Então, Eles eram... Frutos de hoje, dos alunos da Mel de hoje, né? São aí por conta. Minha culpa, a culpa Não, do mas meu irmão. assim, eles são... Viu? Tudo tem solução. Tudo Viu? tem A solução. educação é transformadora. A educação é Literalmente. transformadora, sem Eles dúvida. eram bem... As crianças, assim, agitadas. Eu tive 3 pessoas Isso, agora fale da daqui professora. do bairro agora. Mombaí que foram meus professores. Aham. A Mélissa, o Charles foi de matemática e a Lucimar Porangaba foi de geografia. É, Lucimar. Então, Ah, essas 3 pessoas maravilhosas foram meus tutores os aí, tutores né? educacionais. Educacionais. Era uma época muito boa, né, cara? Eu era uma outra geração. É, A gente- um Era outro uma movimento. outra E a gente vai entrar daqui a Era pouco outro nisso aí, mundo. né? Era uma Mas um era movimento. um outro mundo. Digamos que a gente hoje tá no multiverso. Exato. Olha, você me tirou a palavra da boca. Porque, Nós estamos cara- o pandemia. Como é que foi, professor, e pandemia? Horrível. Porque o professor, Você ele sofreu gosta muito? muito, porque a gente gosta de ver nossos estudantes. Porque a educação, Você estava onde em 2020? Você estava dando aula No- aonde? na escola que eu trabalho hoje, no Clarim, da Escola Estadual Professora você é Clarim da Mendes. concursada, Sou você é concursada. concursada lá no é, colégio, aham. É, em frente ao aeroporto. Quando você Escola- vir, escola- olha, Eu sei, estadual, eu sei. Professora Clarim da Mendes de Aquino. Eu sei Ok. onde que é esse colégio. E- Isso, é lá que você é vai para o professora. aeroporto, você vira à esquerda. A minha Exatamente. escola, É, escola não, a escola que eu trabalho. A direita. Entre A direita, bem ali. Exatamente. Aham, é Você ali estava a nessa escola lecionando. Era professora de espanhol e língua portuguesa. Uau. E aí, muito ruim. Não tem, porque o professor, ele se faz de relações. A educação se faz de relações. Se faz do dia a dia, do toque, do olhar, do conversar com o estudante. Teve uma frase que eu vi essa semana de uma estudante nossa, que ela falou, a escola, ela vai para além dos conteúdos. E é isso, a escola é para além dos conteúdos. Então, quando chegou a pandemia, a gente só tinha o conteúdo, não tinha a escola. Então, a gente ficou realmente, foi muito ruim, muito difícil. Esse período foi péssimo. Rede particular, rede estadual. Uhum. Com a pandemia, a rede estadual também sofreu? A gente sofre até hoje. Sofre até hoje. Sofre. Tem um hiato educacional Tem. nisso. E há alguns estudiosos que a gente estuda, porque nenhum professor não estuda, todos os professores precisam estudar o tempo inteiro. Alguns estudiosos nos mostram que os efeitos da pandemia para o rendimento acadêmico e para as aprendizagens não consolidadas podem levar até 20 anos. E a gente está percebendo isso. 9º ano, Nossa. estudante... Antes da pandemia, a gente já tinha uma grande defasagem acadêmica, principalmente os estudantes de baixa renda, os estudantes das escolas públicas. Minha escola é uma escola de periferia, que atende um grande público de pessoas em situação de vulnerabilidade. E, então, eles já vinham com muita defasagem acadêmica. Agora, isso se acentuou muito. Então, ano passado, nós fizemos um levantamento, 45 estudantes dos 330 que nós atendemos, 45 analfabetos funcionais no ensino médio. Só Sério? copia, não sabe o que está acontecendo, não consegue estabelecer outras relações. 45, mais de 10% da escola. E isso ficou evidenciado na pandemia. O estudante não sabe identificar algarismos, não consegue montar continhas. Frações. Não, nem pensar. Ah, Potência. A Bhaskara nem Não. tinha, então, Bhaskara. Regrinha de Não, três. leitura de Foi uma textos. risada aqui agora, sim, mas é muito triste. Muito isso. triste. Porque Aí a o escola futuro dessa pessoa está. está comprometido. Então, a escola que eu trabalho, a gente busca políticas dentro da nossa escola de tentar reverter essa situação, para que o estudante não saia tão defasado assim do ensino médio, porque lá nós atendemos do 9º ano ao 3º ano, né? Do fundamental ao 3º do médio. Então, a gente busca programas. Ali dentro da escola, a gente faz alguns atendimentos, não é reforço, e não é recomposição de aprendizagem, é justamente um letramento para que esses estudantes consigam, pelo menos, ter o mínimo de nivelamento acadêmico para poder subir
o mínimo possível, porque agora ele está no nada, né? Então, o mínimo que ele consegue, a gente faz ali alguns programas, alguns atendimentos para os nossos estudantes. Esses estudantes imigrantes, né? Os estrangeiros também. Certo. A gente já tem. E aí, chega fim do ano, passa? Claro, claro, porque a vida já reprova. Nossos estudantes são reprovados todos os dias. Nossos estudantes são estudantes vulneráveis, eles já são reprovados todos os dias. A escola não é um lugar de punição, a escola é um lugar de relações e aprendizagem. A vida já reprova os nossos meninos. Minha escola, a escola que eu trabalho, é um fluxo de 100%. E a gente não passa por passar. A gente faz um trabalho para que esses meninos ali dentro da escola sejam um refúgio. Porque o mundo já é cruel, o mundo já reprova. A família já reprova. A escola não precisa fazer isso de novo com eles. Mel, tem você esse cargo que você ocupa hoje, você consegue visualizar estudantes que, além de estudar, ainda tem que trabalhar? Muito! Minha escola é uma escola de tempo integral, então o estudante entra às 7h10, sai às 3h30. E dali, muitos saem para trabalhar. Só que eles gostam muito da escola. Então, eles arrumam serviço à noite para continuar na escola de tempo integral. Então, eles chegam exaustos. Então, a rotina deles, 8 horas na escola, mais 6, 8 horas no serviço. E aí, no outro dia, tudo de novo. Muito, muito comum o estudante ter que trabalhar. Então, alguns programas que são feitos para que os estudantes permaneçam na escola e não tenham que trabalhar, são fundamentais. Porque, realmente, é muito diferente o estudante que trabalha e o estudante que só estuda. É muito diferente. E também na escola a gente busca muita iniciação científica. Lá na escola nós temos 52 bolsistas PicTech. Eles recebem R$400 por mês para fazer iniciação científica. 52. Nós temos 13 programas de iniciação científica financiados pela Fundect. Isso os professores buscando financiamento e buscando as bolsas para que os meninos permaneçam. Ainda a gente acha pouco. A gente queria que tivessem todos bolsa para ficar na escola. Antes de nós continuar falando na escola, vou fazer uma vírgula assim. Como é que a professora Mel virou diretora da escola? É um processo. Antes da gente continuar, porque eu tenho mais perguntas da escola. É um processo, né? Primeiro, você tem que ser um professor efetivo da rede. Tem que rede estadual. Rede estadual. Você é estadual. Ok. Você tem que ter toda uma conduta adequada dentro do Estado. Tem que ser um funcionário dentro dos parâmetros lá adequados. Você faz uma prova. E aí eu vim de professora, fui coordenadora pedagógica. E depois, o diretor que estava, ele esqueceu de fazer a inscrição dele para poder fazer a prova para ser diretor, porque você faz também um curso. Ele esqueceu. Aí a que era adjunta fez e falou: Melis, o seguinte, o Antônio esqueceu de fazer. Você não quer concorrer comigo, porque a gente passa por uma eleição. A gente passa pelo crivo da comunidade, né? Falei, não, então vamos encarar isso daí, né? Fui com medo, porque realmente é muita responsabilidade, e nós fomos eleitas com 93% dos votos da nossa comunidade. Uau. Aí nós somos eleitas, então lá é por eleição. Você é eleita, a comunidade aprecia. Da escola, e nós estamos lá. O ano que vem encerra. Encerra o ciclo. Esse mandato aí. E ele é? Reeleito. Você pode ser reeleito. Vai ter uma nova eleição novamente. O ano que vem. Mas deixa cada ano. E qual que é o tempo dele? 4 anos. 4 anos. Igual o mandato aí por fora. 4 anos. Porque a gente fala assim, diretora, porque escola e tal, porque a gente convive contigo aqui na nossa unidade da Escola Sabatina aqui, e a gente sabe muitas histórias da escola, muitas histórias da escola. Mas a sua escola também, que a gente acompanha as suas redes sociais, né? Da sua alegria das premiações. Sim. E como você acabou de falar agora, né? 56 que tem 52 bolsistas. 52 bolsistas. E que mais a escola desenvolve sem ser a sala de aula? Muita coisa. A escola está para além da sala de aula. A gente faz muita coisa. Nós somos bicampeões de um projeto chamado Estudantes no Controle, que é um projeto da Controladoria Geral do Estado. Nós somos bicampeões, é um orgulho para a nossa comunidade, porque esse projeto são os estudantes que pensam no que melhor tem que acontecer, o que tem que transformar aqui na nossa escola, eles se engajam junto com os professores, montam o projeto e transformam a escola. Então, nossa escola já ganhou pela segunda vez, nós já temos selo de uma escola
que chama MS Mais Eco, que é uma escola sustentável. Então, nós somos uma escola sustentável. É muita coisa. Pode falar. É, não, pode muita falar. coisa, muitos projetos. Não, mas nós é legal participamos isso. da rede Pode Falar, porque é uma escola acolhedora. Então, em parceria com a Unesco, então também nós temos essa parceria com a Unesco. Nós temos muita parceria com as universidades, cursos de psicologia também estão dentro da nossa escola. Nós temos os 13 projetos de PICTEC, de iniciação científica, porque é uma conquista da nossa comunidade, dos nossos professores. Eu brinco lá na minha escola que o currículo mais fraco é o meu, porque nós temos lá pós-doutores, nós temos 2 pós-doutores, a maioria dos nossos professores com doutorado, então eles buscam muito a iniciação científica para os nossos estudantes. Então, acaba assim sendo reflexo do que a nossa escola vai conquistando, também é um reflexo de como a comunidade é engajada na escola. Você falando sobre isso, eu fico pensando na questão... eu fiz uma pergunta, né, sobre a escola, enfim, né? Sobre o trabalho das crianças e dos... ali da... Crianças não, né? Adolescentes. Os adolescentes. Adolescentes. Você já presenciou, já viu violências acontecendo dentro e como agir? As questões de violação de direitos dos nossos estudantes é o que mais mexe comigo. E, infelizmente, é muito comum mesmo. E quem viola os direitos dos nossos estudantes, na maioria das vezes, são aqueles mais próximos. Os que deveriam proteger da violência são os que cometem a violência. Então, nós, enquanto direção, a gente não pode se omitir de nada. A gente não é conivente com nenhum tipo de violência. A gente tem um protocolo que o jurídico da Secretaria de Educação encaminha para a escola. A gente segue um protocolo, então a gente precisa seguir passo a passo, mas há muita violência, sim. E quem comete a violência, infelizmente, era quem deveria estar protegendo, né? E violências assim que me mexem muito comigo. Eu não sei lidar ainda com esse tipo de violência e com as violências que acontecem. E perceber as violências e como esses estudantes carregam essa violência dentro deles, esses adolescentes, que lá a gente tem estudante a partir de 13 anos, de 13 até 19 anos, mas é a faixa etária que a gente atende lá. E como eles carregam essas violências, mexe muito comigo. Eu não consigo fingir normalidade. Não tem como não mexer, né? Porque, afinal de contas, pais que rejeitam filhos, né? Que fazem filhos sofrer. Sim. Mãe de 3 meninas, não tem como não desligar uma coisa da outra. Não tem como você simplesmente entrar no portão da escola. Não, agora eu sou a diretora. Não tem como. Não tem como. Não. E a Mel, você sempre traz para nós casos sem nomes, mas para a gente orar. Sim. Para a gente da nossa unidade estar orando por essas situações, para estar orando pela... Independente de conhecer ou não, mas estar orando pela situação. E com isso, com a sua convivência, o que ficou bem claro é que a igreja vive uma bolha. Sim. Uma bolha dentro da igreja, onde acha que, né, a dificuldade é um filho aqui, um menino ali, um que corre no corredor, um que, né? Não, tem uma bolha fora, tem um mundo fora dessa bolha espiritual chamada igreja, que é muito mais cruel que a gente imagina. O que a gente vive aqui na igreja, acho que até citei ali, é um mundo de privilégios. Né? A gente vive um mundo de privilégios, aparentemente com famílias perfeitas, ou pelo menos é o que transparece para nós. Mas o que eu vivo todos os dias com os meus estudantes é muito cruel. Não tem como eu pensar ali do que eu ouço deles, de como eles carregam aquilo e não me comover e não orar por eles. E pedir oração por eles todos os sábados. Hoje eu estava no portão, porque eu tenho o hábito de receber meus estudantes, né, no portão da escola. A gente abre o portão e fica ali recebendo. O estudante pisar na escola já chorando, pedindo um abraço. Aí eu falo, você quer conversar? Por favor. Aí já carrego ele, né, o estudante, e já vamos. Né? Então não tem como. Então o que a gente vive aqui é um mundo muito diferente. E eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Porque quando a gente vive aqui com famílias perfeitas, né,
e eu convivo lá com eles, eu falo, gente, o que a gente prega aqui não está atingindo. Não está atingindo os nossos meninos lá. A gente está pregando para nós mesmos, para essas 4 paredes aqui. Certo. A gente está pregando aqui e não está atingindo aqueles meninos lá. Eles também precisam. A gente não está alcançando. Não. Não. A gente não está sendo o Cristo para eles. Não estamos. A gente não está conseguindo chegar lá. E talvez a imagem que a gente está criando, talvez afaste os meninos do que nós somos. Entendeu? Do que deveríamos ser. Talvez afaste esses meninos. E isso mexe muito comigo. Então, a gente vive lá dentro da escola uma diversidade que não acontece aqui na igreja, porque todos nós temos que ser muito parecidos dentro da igreja. E a escola não é isso. Então, você lidar com a diversidade mexe comigo e a gente não está alcançando esses meninos lá. Porque as crianças são resultados de culturas que vêm de famílias, que a cultura, o pai aprendeu assim, que veio assim. Também. E toda essa situação converge dentro da sala, na dificuldade. Também. Pai que não recebeu carinho, não vai dar carinho, a criança não vai na ter verdade, o carinho. O ciclo da violência, eu acredito muito que ele pode ser rompido a Sim, qualquer momento. certo, Não é sim. porque eu apanhei que eu bato. Sim. O ciclo da violência ele pode ser sim rompido. Ele não pode ser alimentado. Eu bato no meu filho porque eu apanhei, então eu estou aqui, ó como eu estou bem. Eu apanhei, estou aqui. Não, o ciclo da violência tem que ser rompido. Eu não admito ouvir de um pai que eu bati tanto na minha filha ontem que hoje ela não pode vir para a escola. É isso que eu ouço. E aí, no dia seguinte, você tem que ver a menina lá na escola e procurando marcas para ver se ela não apanhou novamente. E por coisas que são inacreditáveis. Eles são adolescentes, eles vivem. Muitas vezes eu falo para os pais lá, quando você tinha 14 anos, o que você fazia? Era um santo? Não, mas assim, não é uma questão de ser santo, é porque eles são adolescentes. Sim. Quando você tinha 14 anos, no que você estava pensando? E é a mesma coisa aqui para a nossa comunidade. Quando você tinha a idade dos meninos, das meninas que estão aqui, o que você fazia? O que você ouvia? O que você lia? O que você falava? Exatamente. E depois que você foi adulto, seus gostos, o seu modo de viver mudou. Mas quando você era adolescente, o que você fazia? Aí você quer exigir de um menino ou uma menina adolescente que eles vivam como você, adulto? Que eles têm a maturidade que você adulto tem hoje, né? Fica até parecendo que os adultos de hoje não passaram na idade, né? Não, já pulou virou adulto, né? esqueceu o Com 6 ciclo. anos já foi para 40. Esqueceu o Isso. ciclo. E aí, quando eles não aceitam o filho enquanto um ser adolescente que pense que tem vontades, então eu não quero você perto de mim. Saia de perto de mim. Entendeu? E isso acontece muito, Muito. no mundo lá fora. Ou aqui dentro também. Claro. Também. O tempo inteiro. Se a menina não está vestida como eu quero, saia daqui. Se o menino não corta o cabelo como eu acho que deve ser, ou você corta ou você sai. Você falando sobre isso aí é interessante porque teve um caso de um desbravador, e aí, não vou citar nomes, né? E aí, o menino, cabelo grande, né? Uhum. E eu ficava assim, né? O menino, cabelo grande, né? Ficava assim e tal. Só que o menino cresceu. E aí parou de usar o cabelo grande. Sim. E começou o quê? Começou a cortar o cabelo. Por quê? Sim. Porque a fase que ele estava naquele momento era uma e a fase que ele está hoje é outra. E a gente tem que ter a paciência de respeitar esse processo deles. Porque a adolescência é a fase mais magnífica da nossa vida. Parece que a gente esquece quanto foi boa. E nós adultos queremos estragar a fase dos nossos filhos. Nós fazemos questão de falar, você é burro, você não vai dar em nada, isso que você quer. Se não são profissões, eu ouço o tempo inteiro. Se não são profissões que os meninos escolhem ou decidem, profissões que são academicamente rentáveis, você não vai dar em nada, você é burro, você é incompetente. Eu sabia que você ia ser assim. E quanto a gente mais alimenta isso nos nossos filhos, nos meninos, mais eles reproduzem esse comportamento. Isso não sou eu quem diz. É a literatura acadêmica da educação que fala. Quanto mais você projeta algo ruim para o seu estudante, mais ele vai ser
ruim. Quanto mais você projeta para ele algo bom, mais ele vai ser algo bom. Porque o estímulo que você faz com ele, ele responde. É o processo de estímulo e resposta. Isso quem diz não sou eu, né? São os Vygotsky, né? Ele fala muito do processo de estímulo e resposta. Então, quanto mais você projeta nisso para ele, mais ele se torna aquilo que você está projetando. Então, você tem que ter muito cuidado. A palavra tem poder. E você pode ferir eternamente um adolescente. É isso que está me vindo na cabeça, né? Você repete tanto para ele, você não vale nada, você não vale nada, você não Você vale não nada, presta. ele vai acabar acreditando. Ele vai que é isso. acreditar, ele acredita. E aí depois ele vai falar bem. E ele reproduz. E ele reproduz. Olha, eu não consigo. Sabe o que é? A gente está com um caso lá de um estudante que visivelmente ele tem alguma dificuldade acadêmica, ele tem alguma questão cognitiva. Falo, você precisa procurar um médico para ele poder te auxiliar, para a escola também te ajudar. Aí ele, não, meu pai já falou que eu sou burro mesmo, então é isso. Não é. Todo mundo aprende. Todo mundo aprende. Só não aprende quem tem algum probleminha aqui cognitivo que o cérebro não faz as sinapses adequadas. Mas todo mundo aprende. Alguma coisa você é bom. As inteligências são múltiplas. Gardner já dizia, né, as inteligências são múltiplas. Você aprende de muitas maneiras. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de não reproduzir, não falar para os nossos jovens coisas que eles não são. E eu estou olhando aqui, vendo, falar, né, adolescentes e tudo, e eu posso falar, né, porque os meus adolescentes hoje já estão trintando, né? Uhum. Mas que saudade dos meus filhos adolescentes. É. Cara, a casa vazia é muito triste. ruim. E é triste. Tudo no seu devido lugar. É muito ruim. E hoje em dia, quando eu encontro meu filho e minha filha, eu quero só parar assim, ó, para ficar ouvindo. Vamos voltar para a adolescência? Eu queria só ficar ouvindo. E o importante que eu percebo lá na escola é você se aproximar do mundo deles. Você precisa se aproximar do mundo deles. Eles não são adultos. Você não tem que querer que o adolescente seja um mini adulto. Por isso que eu acho que o adolescente não tem que trabalhar ainda. Eu acho, tá? Mélissa Lopes. Opinião de cada Mélissa. um carrega, né, a sua opinião. Ele tem que estudar. E ele tem que ser adulto quando for realmente ser adulto, com responsabilidades de adulto. Então, você tem que se aproximar. Não é o contrário. Ele não tem que se aproximar do seu querer. Você tem que ir para o universo dele. Então, o que ele está ouvindo? E por que ele ouve aquilo? É péssimo. Tá, você acha péssimo. Mas se está ouvindo é porque ele gosta. O que está atraindo ele? Ele está lendo. Nossa, que livro péssimo. Mas por que ele está lendo esse livro? O que está atraindo para aquela leitura? Para aquele gosto? Eles se relacionam, eles são pessoas com... A sexualidade está ali, é 1000. É ali que vem o primeiro amor, que pode marcar para o bem ou para o mal, a vida inteira deles. E como você está reagindo para isso? Você está querendo ouvir o que eles têm para dizer? Ou falando, minha filha não namora, por isso que eu bato. Porque ela não vai namorar. Uai, vamos ouvir? Isso é um absurdo. 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 Ou meu filho não está se encaixando com o que eu acho, que é o gênero que ele tem que... Ou a identidade de gênero, identidade sexual que eu acho que ele tem que ter. Então, já que ele não tem isso, então você sai da minha casa. E aí os meninos se fecham, tentam suicídio, e ainda você fala, da próxima vez que você tentar, tente lá fora para não sujar a minha casa. E isso mexe muito comigo, porque você precisa acolher. É isso que eu, quando eu falei fora essa bolha que a gente não consegue pensar e escutar uma conversa dessa. Porque aqui é o mundo perfeito, né? Então a gente não consegue escutar. Aparentemente. Aparentemente. A gente deixa entender para os outros que o mundo é perfeito. É que a gente fala mundo perfeito porque não é algo que a gente está ouvindo direto isso. Não, a gente não ouve aqui dentro. A gente não ouve aqui dentro, exatamente. Exato. Então, aqui dentro a gente não ouve isso aqui. Mas quando você traz essas experiências ali para falar para a gente até mesmo aprender e a gente propagar para que isso não aconteça, a gente fica... Foi quando eu falei assim, cara, a gente vive numa bolha espiritual que o mundo lá fora é totalmente diferente. Muito diferente. E a gente tem que se abrir para isso. Primeiro, o adolescente, ele é diverso. E eles buscam grupos identitários. Sim. Né? Eles querem andar em grupo. É difícil. Se você vê um adolescente andando sozinho... Tem alguma coisa errada, né? Né, uma coisa... Tem muita coisa errada acontecendo com ele. O sinal de alerta já passou da hora. Passou da hora. Adolescente não anda sozinho, ele anda em grupo, em bando, em galera. E eles se identificam. E isso é lindo na adolescência.
Porque eles são diversos. É incrível você conversar com adolescente, você fala, quê? O que é farma? O que é aura? Não, aí você cara, tem que umas entender. palavras que até agora eu tô boiando. Você tem que se apropriar disso, porque você não pode se afastar deles. E as dancinhas? Não. E os TikTok da vida. Mel, deixa eu falar uma pergunta para você. Hoje você, lá na escola, você fica num ponto de olheiro assim para reparar os grupos assim e levantar um alerta, sabe, igual filho escola, cuidando, igual filho. Tem um livro do Foucault chamado Vigiar e Punir. A escola faz muito isso, né? Vigia para pegar no erro e punir, né? Exatamente. No livro do Foucault tem um panótipo, que ele fica lá em cima olhando todo mundo e cuidando para punir quem está fazendo algo que foge do padrão. Certo. Né? Então ele fica ali cuidando. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, o estudante ele é diverso, não existe padrão na escola. O único padrão é o uniforme, que ainda é um meio de segurança, porque com o uniforme você identifica quem é daquela escola, sim. quem não é. Mas mesmo com o uniforme, eles se expressam no cabelo, na calça, no tênis, como eles se maqueiam, eles se expressam de outras maneiras, né? Mesmo com o uniforme. Então você observa, só de ficar no portão você já vê quais são os grupos e como eles vão se aproximando. E os estudantes que têm mais questões emocionais afloradas são os estudantes que andam sozinhos. Então quando um filho fala, mãe, me leva na casa do amiguinho, deixa meu amigo vir aqui, deixe. Ele precisa criar relações. Quando fala assim, eu sou o melhor amigo do meu filho. Ué, por que tem que ser você? Você é a mãe, você é o pai. Você não é o amigo do... Você consegue entender que você não é o amigo? Sim, o amigo totalmente. é para quem ele conta coisas que ele não contaria para Vai você. contar. E não tem problema. Não tem problema. Mas assim, o que ele tem que ter a confiança, o seu filho precisa confiar tanto em você, que ele vai te dizer coisas que ele não diria para o amigo, mas porque sabe que ele pode ter um acolhimento com você. E muitas vezes não fala porque ele tem medo do que vai acontecer. Muito. Medo do que vai acontecer. Aí vem a violência. Aí vem a violência. É a surra. É onde explode. É a surra, são os palavrões. Os castigos, né? Os castigos, o grito. Então, o ambiente escolar seguro é um ambiente escolar em que se tenta minimizar as violências. Quando a criança vem com essa carga negativa, né, acaba descontando as professoras? Também e não. Certo. Também e não. Né? Porque os professores, eu posso falar da experiência lá da escola hoje em dia, a escola em tempo integral. Então, os professores passam muito tempo com os estudantes. Então, tem muitas relações afetivas. Então, eles confiam muito nos professores e nos funcionários. A gente já identificou muitas questões de abuso sexual entre primos, abuso sexual de outras maneiras, ou outros tipos de violação de direito, porque os estudantes não falaram para mim, falaram para um professor no particular. Então, eles acabam criando relações. Não que que o adolescente vive um mundo perfeito lá na escola. Não existe isso. Não tem existe. desacato, Não tem conflito. Porque os pares são desiguais, né? Sim, totalmente. Mas eles acabam tendo refúgio. É uma escola muito acolhedora. O nosso princípio é o de acolher. Tanto é que nós fazemos parte da rede Pode Falar. E por acolher muito estudante, para ele ter um lugar de fala, a gente ouve coisas muito desagradáveis, né? E lá os estudantes, eles participam de todas as decisões da escola. Então, por exemplo... que talvez isso seja até não que a gente seja exemplo para nada, mas talvez pensar aqui enquanto igreja, os meninos, porque os meninos, os adolescentes, eles não são o futuro de nada, eles são o presente, eles estão aqui, ó. Então eles são o presente, as crianças não são o futuro, elas são o presente, porque se eu pensar na criança e no adolescente como futuro, eu não consigo tratá-los agora, acolhê-los agora. Então a gente precisa pensar que eles são presentes, eles estão aqui. E lá na escola eles participam de tudo. Desde prestação de conta, reunião de colegiado, decisões da gestão escolar, o que nós vamos fazer com o dinheiro que veio para a escola, tudo com decisão deles, eles estão participando. Escolha da merenda também? Também. Eles nos ajudam no cardápio. Eu estudei no estadual um ano. No cardápio a gente falava assim, eles reclamavam, essa semana teve muito fígado e peixe. Aí eu falo, mas quem fez o cardápio foram vocês poderiam ter colocado lasanha, que tem lasanha também, né? É? Poderiam ter colocado um bobó.
Quem escolheu fígado e peixe foram vocês. Porque eles participam também da formação do cardápio. Eles fazem parte do cardápio, depois da lista de compras. Eles nos ajudam nesse sentido. Então, eu acho que se eles estão presentes ali, eles têm que estar presentes em tudo. Eles não são imaturos para tomar as decisões. Você precisa conduzir para que ele entenda qual que é a melhor decisão a ser tomada. Mas eles conseguem, sim. A intenção... A intenção não, né? Os pais têm que direcionar a melhor forma para eles tomarem as decisões. E as decisões são deles, porque eles são pessoas, são seres com vontades e quereres. Eu não posso tirar isso deles. Projetar o que eu quero para eles. Não. E aí vem a grande decepção, né? Não, exatamente. Vem a grande decepção com o meu filho. Meu filho me decepcionou. Não, seu filho não te decepcionou. Você projetou algo para ele e ele não satisfez aquilo que você projetou. Não era o plano dele. Não era a vida dele. Ele estava vivendo a sua vida. A sua vida. Aí quando o pai chega e fala, eu conheço meu filho... Eu ia falar agora essa frase. Falar, tem uma frase que é muito importante você falar também. Eu conheço o meu filho. Não conheço? Não. Não conheço. Não conhece. Explica para nós. Não conhece. A cabeça do ser humano, a nossa mente aqui dentro é um espetáculo. A gente não para. E o que eu estou pensando... Você sabe o que eu estou pensando? Não. Então, eu te conheço? Não. Também não. Você convive com seu filho, eu tenho 9 meses de vantagem sobre o Leco, sobre as nossas filhas, né? Porque eu gerei, né? Ficou aqui dentro de mim, né? Então eu tenho vantagem, eu brinco com ele. Eu tenho vantagem, por isso que elas se parecem mais comigo do que com ele. Mas eu tenho vantagem. Mas a gente não conhece. E aí vem a grande frustração. Seu filho faz coisas que você não imagina que ele faria. Não, meu filho não faz isso, tenho certeza. Seu filho namora escondido. E ainda vão lá pedindo, falar para mim. Eu estou orando para que meu filho largue a menina. Aí eu falo, e seu filho está orando para que você amoleça o coração e aceite a menina. E agora, quem que Deus vai atender? Cada um tem uma fé, sabe? Cada um tem uma fé que vai dar certo do lado, assim, ó. Ele faz coisas. Faz. De precisar do pai não acreditar, você tem que trazer uma imagem e aí desmonta o mundo. Então, não cria a expectativa. Não cria. Melhor coisa. O cargo pedagoga e diretora anda junto assim? É tudo a mesma coisa. É a mesma coisa. É tá. a mesma coisa. Hoje você toma outras decisões bem mais difíceis do que pedagoga. Muitas. Uhum. Até mesmo acionar a polícia, essas coisas. Muito. Tudo, enfim. Uhum. A Mel, quando sai de um dia desse tamanho assim, chega em casa e vê as filhas... 2 estudam com você, né? 2 são alunas da sua escola, que vai para casa. Como é que por decisão delas. Elas pediram. Eu falo tanto da escola na minha casa, eu falo tanto, porque eu preciso desabafar. Né? E o Leco já não aguenta mais. Então, elas ouviam tanto da escola, mas eu tento mostrar lá em casa as coisas que a escola faz. E quando eu falo a escola, não sou eu que estou fazendo, é a comunidade, né? A escola faz tanta coisa, que elas pediram para estudar lá. A Isabela passou no Instituto Federal, mas pediu para ficar lá. A Isadora estava numa escola particular, pediu para sair da escola particular para ir para lá. E eu fico feliz, né? E elas estão muito felizes lá na escola. Né? Você imagina como é que essas meninas são vistas lá. Cara, aquela lá, ó. Ela é filha da diretora. Imagina, cara. E aí eu falo um ponto. É bom e é ruim. Sim. E eu sou mãe de meninas. Eu crio minhas filhas para que elas não aceitem nenhum tipo de violência. E eu espero que os pais de meninos criem seus filhos para que não repliquem violências com as meninas. Porque quem mais sofre violência dentro da escola e fora dela são as meninas. E quem faz a violência com as meninas são os meninos. Desde criar listas de meninas que eu quero ficar, desde criar listas de meninas que eu quero estuprar, desde passar mão nas meninas. E isso, sim, são princípios que nós precisamos, nós, os adultos, temos que romper com esse ciclo com os meninos. De não serem violadores dos direitos das meninas. De que sejam como Jesus foi. Jesus é o nosso maior exemplo. Eu não sou exemplo de nada. E eu nem quero ser. De nada, porque eu sou péssima. Jesus foi o exemplo de como tratar as mulheres. Ele, respeitoso, ouvia o que elas queriam, atencioso, ouvia
E não passava dos limites com nenhuma mulher. Ele deixava as mulheres, né, em paz. Literalmente, né? Literalmente. Deixava as mulheres tinham paz aos pés de Jesus. Dele. Exatamente. Eles tinham paz aos pés de Jesus. E suas filhas, você está criando seus filhos para que as mulheres com que eles se relacionem tenham paz com ele ou vivam a tensão da violência o tempo inteiro? Viver com medo, né? Me calou profundo esse questionamento. Me calou profundo mesmo, porque realmente assim é muito difícil. Um mundo cão, um mundo violento, um mundo que ensina tudo de errado, que a gente vê a realidade. Você está passando alguma coisa para nós, a gente está tentando imaginar, pegar aqui na ideia, mas você vivencia isso daí. E a sua casa é o porto seguro para você. É onde eu posso deitar. A Isabel, quando eu chego da escola muito cansada, porque o meu esgotamento não é físico, é emocional. Sim. Eu chego e deito. Aí a Isabel chega da escola, ela, mãe, vou fazer a tarefa com você. Eu, sim, deita aqui comigo. Mãe, nós vamos brincar, você pode brincar deitada. A brincadeira é deitada. Não, mas isso é interessante porque assim, porque você indo para casa, você já está desligando e está baixando a adrenalina. Tentando, né? Tentando. Mas a hora que chega em casa, a cabeça já muda assim, casa. Olhar o sofá da gente, olhar a cozinha, sabe, a cama, a cabeça vai mudando e a adrenalina vai baixando. De hora que abaixa, a Mel deita. A Mel deita, com todo direito mesmo. Mel, eu tinha muito mais perguntas para fazer para você, mas muito mais perguntas para fazer para você. Que realmente esse é um assunto, até mesmo a gente falar assim, a diferença da educação antes da pandemia, depois da pandemia, e essa tecnologia, e os chats agora, a IA, para fazer teses e perguntas e conversas. Está ensinando a gente a não pensar mais. Grava o professor falando. Péssimo. E agora, agora tem aplicativo. Resumo. Tem um aplicativo que deixa tudo escrito para você e tal. Tem agora, já faz hora tal. A gente o estrago que isso vai fazer, porque a IA está pensando para a gente. A IA está pensando para a gente, mas a gente ainda pensa melhor do que a IA. E aí, alguém tem que dar uma ordem para ela. E assim, os meninos lá na escola, eles querem os livros, tá? O celular é proibido. Ok. O celular é proibido. Ele é uma ferramenta pedagógica, mas eles leem muitos livros. A escola tem... A gente não tem uma biblioteca, mas a gente tem um acervo muito bom e tem clube de livros. Você não acredita, é o clube mais disputado, o clube de leitura. A gente tem muitos clubes. Tem clube de arte, clube de música, clube de esportes, clube de jogos. E tem o clube de leitura, que é de literatura que fala sobre diversidades, né? Geralmente autoras mulheres, enfim, de autores negros, né? Que busca assim literaturas diferentes, e é um clube muito disputado. E eles gostam de livros. Por isso que eu falo assim, lá é muito comum você chegar na escola na hora do intervalo e tá o menino com um livro lendo. Oh, glória. Ele está lendo o quê? Por que ele gosta daquilo? Você tem que entender. Aí você vai começar a entender a cabecinha dele. Né? Mas aquele livro é apropriado para a idade dele? Ô filho, por que você está lendo essa autora que eu li? Que não foi com essa idade. Você não acha que não está adequado para você? Entendeu? Não, Meli, isso é porque assim. Aí eles vão contando uma história, né? E você tem que estar aberto para ouvir as histórias deles. Aí você vive o mundo dele. Tem que viver o mundo dele. Aí vive aqui o mundo. Mergulha, né? Nesse mundo tem que deles. mergulhar. Se você quer entender o seu filho, você tem que educadora mergulhar. E se eu quero entender meus estudantes, eu tenho que mergulhar no mundo deles. Né? Igual eu falei, eu aprendi a orar pelos meus filhos e pelos meus estudantes, que eu oro muito pelos meus estudantes, aqui com o irmão Jair. Deus, me mostre o que eu tenho que fazer para acessar esse adolescente. O que eu faço por ele? Porque não é o que eu quero para ele. É como que eu faço para chegar até ele. Então, a cabecinha deles hoje é muito diferente da minha, de quando eu tinha a idade deles. Apesar da gente fazer tudo igual, a gente reproduzir, mas as questões emocionais hoje são muito mais latentes. Eles vivem as emoções assim, na borda, eles estão transbordando com as emoções. E nós somos os culpados disso. Né? Enfim, e a gente precisa acessar essa cabecinha. E hoje eu oro, Deus, como que eu faço para acessar as minhas filhas? Como que eu faço para acessar os meus estudantes?
tem um estudante que eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo com ele. Deus, o que eu faço para acessar como que eu abordo esse estudante? Como que eu me aproximo? Né? Porque às vezes o estudante está na escola o dia inteiro comigo. Às vezes minha filha está o dia inteiro comigo em casa. E eu não sei nada deles. Eu conheço meu filho. Não conhece, você não sabe nada. Você não sabe com quem ele conversa, com quem ele anda, o que ele lê, Ainda mais o que ele ouve. virtual agora. O que ele joga. Mais O que ele longe ainda. joga. Você não falando sabe. sobre isso aí, me trouxe aqui a memória dos 2 anos que eu fui diretor do clube, Aham. aqui da nossa igreja. E aí você percebe como que eles, cara, são assim, ó. Cada grupo é de uma... Conversa uma coisa. Os menorzinhos conversam de um Tribo, tipo né? de jogo. São tribos. É. O outro São já conversa tribos. de outra coisa. Tem meninas que já pensam em namoro, tem outras que não pensam quero nisso. saber disso. E aí, cara, pra nossa igreja, seria muito importante se a nossa igreja se envolvesse com o clube para poder entender o clube- a mente. O clube, para mim, opinião minha novamente, o Clube dos Desbravadores é o maior ministério da Igreja Adventista. O maior ministério da Igreja Adventista é o Clube dos Desbravadores. Porque Desde o início. Desde Desde o sempre. início. Se teve uma coisa que Deus falou, minha igreja, a minha igreja essa é a minha igreja remanescente, é por conta do Clube dos Bravadores. O que o Clube dos Bravadores faz com os adolescentes é algo incrível. Eles se regulam, eles se administram, eles são protagonistas de todas as ações. O foco é eles. O foco é eles. Exatamente. E na escola também é assim. O foco é eles. O tempo inteiro eles. E é incrível. O líder, no caso o professor, o diretor, no caso da escola, no caso do diretor do clube, só tá Tá ali só para mediar. Mediar as Fazer o meio de relações. campo. Fazer o meio de campo. Mediar as relações. Porque o restante, Porque cara, o restante, eles brilham fazem, demais. E fazem muito bem feito. Você quer ver isso? Aí, galera, vem nos preparativos do Campuri aí. Aí você vai ver. Fantástico. Aí, quando você chega no dia do Campuri da prova, aí você vê o guri Nossa, desempenhando aquilo, desempenhando. aí você fala assim, caramba, Que ele é menino, bom nesse é negócio. bom mesmo A nesse memória dele é boa pra isso. Aí o Ele pai é- fala, eu não sabia que meu filho sabia isso. Pois é. Por quê? Seria cômico se não fosse trágico, né? Esse comentário, mas... Infelizmente, por quê? Porque muitas das vezes o pai vem, Larga. empurra o moleque aqui pra dentro, É. e é a mesma coisa da escola, É. e fala assim, bom, 11 horas, 11 horas eu venho tô indo buscar. buscar. É. E não vive. E se passa 11h01, Tá por doido. que tá demorando? Infelizmente Mas é não assim. sabe quais especialidades seu filho tem. Não sabe. Não sabe quais ele quer. Não sabe que ele aprendeu a tocar um instrumento, Uma uma fanfarra. fanfarra. Que ele tá montando Entendeu? uma ordem unida. Uma ordem- Então, assim, cara, olha, é Aí você não desafiador. conhece mesmo. Talvez se os pais participassem mais ativamente, e a igreja também. Eu porque tenho estudantes que como são igreja, desbravadores. É a comunidade toda. toda. Eu tenho estudantes que são desbravadores. E temos problemas, mesmo eles sendo desbravadores. Os nossos desbravadores lá na escola também temos alguns problemas gravíssimos de violação de direito, que eles provocam. Eita, pega. Eita, pega. Mas eles são os adolescentes, nós somos os adultos, né? Isso. Alguém tem que ser adulto na história. Alguém tem né? que ser adulto. Exatamente. Mel, a vontade de ficar perguntando aqui as coisas pra você. A vontade de ficar aqui perguntando pra você, mas a gente... Vamos fazer aquele ping-pong. Tá bom. Pá pra lá, pá pra cá. Posso fazer uma perguntinha rapidinho? Pode. A gente vai voltar lá no começo. Então vai. Como é que você conhece... Rapidinho. Como é que você conheceu o Leco, cara? Ai, Jesus! Porque tem gente... né? Boa! Porque boa. me veio na mente aqui agora, antes da gente ir pro bate-bola aqui. Boa! Porque não existe Antes do suas... bate-bola. Não existe suas meninas se o Leco não tiver na história. O Leco. Na igreja. Aqui O na Leco igreja é um mesmo? caso. Ele tava aqui... Eu sempre gostei assim de pessoas divertidas, E aí? que me fizessem rir. O Leco é um rapaz alegre. Pronto. Só que eu mereço uma coroa, né? Assim, a minha coroa tem que ter mais estrelas de qualquer pessoa, porque eu mereço. Porque a figura que vocês têm aqui na igreja é a figura que eu tenho em casa. Então eu tenho 4 filhos. 4 filhos. Qual filho que vai dar trabalho? O da minha sogra. É a mesma O da minha figura sogra. que Já vocês têm entendi aqui, tudo. é que eu tenho lá, é a entendi mesma tudo. coisa. Mas ele é bonzinho, né? Não, Ele é bonzinho. No fundo, ele é bonzinho. Um abraço, aqui, um abraço. foi aqui. Vamos lá. Mel,
um versículo favorito. Filipenses 4:6. Ele fica reverberando todo o tempo na minha cabeça. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Me peça, me peça. Qual que é o seu pedido? Faça, Mélissa. Faça o seu pedido. Filipenses 4:6. E é uma das grandes doenças do mundo atual, a ansiedade. Eu sei. Pronto. Por isso que é o verso, Né? por isso que é o verso predileto dela. Entendemos. Por isso que é o verso preferido dela. Mel, livro que você recomenda? Ah, um só? Não, não. E pode. Solta- É livro. Solta a É biblioteca aí agora. Tá. Eu vou indicar 2. Um de literatura infanto-juvenil, que acho que fala muito o que nós dissemos aqui dos meninos serem tribos, serem diversos, né? Eu li na adolescência, depois minhas filhas leram. Chama A Droga da Obediência. Olha É de aí. Pedro Bandeira. Ele é um livro infanto-juvenil curtinho, assim, 100 e poucas páginas. Excelente para a gente entender que jovem não é padrão. Jovem não pensa tudo igual. E quanto mais a gente exige que eles pensem iguais e se comportem iguais, pior é. Então, é a história de uma pessoa que quer controlar uma escola e ele droga os meninos com a droga da obediência para que todos sejam obedientes e iguais. Para a gente refletir. Droga da obediência. A droga da obediência. O que eu estou fazendo com os meus adolescentes aqui na igreja? A droga da obediência. E Quero todos eles no mesmo formatinho. É aquele formatinho, soldadinho, fileiradinho. igual, todos iguais, padronizados, comportados da mesma maneira. E um outro livro que eu li mais recentemente é de um psiquiatra norte-americano, chama Mentes Ansiosas, Por que será que lê? mas é sobre adolescência. Ah, bom. Não deixa É de ser. sobre os adolescentes, Mentes Ansiosas, fala o quanto está dando assim um caminho para os pais. O que a gente faz para resgatar o meu filho? O que eu posso fazer enquanto pai? Não é um livro de autoajuda, porque eu detesto autoajuda. Não é um livro de autoajuda, mas é um psiquiatra falando, pais, vamos refletir o que nós estamos fazendo e como que você pode sim resgatar seu filho, trazer seu filho de volta para você. Aí ele traz algumas coisas que Jesus já fazia. Coma à mesa com seus filhos. Brinque, se interesse por eles, converse sobre o que eles querem conversar, não o que você quer. É um livro fantástico. Recomendo muito. Muito bem. O que a Mel faz quando tem horas livres? Qual é o hobby? Ócio. Eu adoro ficar ociosa. Também? Pensei que ia Também. assistir o jogo do Corinthians. Não, isso daí não é meu, é do Leco. Eu Mas assisto de também com a tabela. vida corrida igual essa daqui. Ócio, E adoro quando não tá fazer na nada. escola, ela tá levando uma filha pra cá, tá levando uma filha Uber, pra lá, tá Uber, levando uma filha mãe pra cá, Uber. tá levando uma filha pra lá. Fazer nada. Ócio. Eu acho ócio, adoro ficar sem fazer nada. Mas eu gosto também de ler. Minhas filhas são a prova disso, o Leco também sabe. Mas eu gosto de ler, assim, livros para ler, não para eu estudar. Que aí não é ócio, né? Não. Não é entretenimento. Eu gosto, assim, exatamente. de ler uma boa história, de ficar rindo da história, falar, nossa, que cara idiota, nossa, que mulher boa. Assim, livro assim, para ficar, para desligar Sim. a minha mente, para minha mente acalmar. Eu gosto de literatura assim, para nada. Muito bom. Mel, personagem bíblico. Tô curioso pra saber. Tô vamos lá. curioso pra saber. Hã? Raabe, Raabe. mulher. Eu não podia escolher uma outra personagem que não fosse mulher. Tem que ser mulher. certeza. Uma mulher assim, com muitos paradigmas. Uma mulher que rompeu os paradigmas, corajosa e que está na linhagem de Jesus. Então, assim, uma prostituta que foi lá e enfrentou, é uma mulher de coragem. Raabe. Muito bem. Mel, o mundo tá caindo. Qual um hino que te traz paz? Ou, melhor assim, né? Um Muitos. hino A gente preferido. vive de Sim. fases, né? Até porque Exatamente. tá aqui uma excelente cantora. Já Não. cantou muito lá Rapaz, atrás. mas agora quem tem que cantar são os jovens. Fez solo pro Adventus, entendeu? Cantava muito. Agora tá mais, né? Ela tá cantou- deixando, na verdade tá passando assim pras filhas. agora é a vez deles. Exato. Você cantou uma música aqui esses dias que o sonzinho Da fita da cassete. fita ficava até batendo.
falei, Gente, eu sou uma caraca. mulher de 42 anos, então eu gosto de músicas antigas. Exatamente. As minhas filhas falam, mãe, eu já sei das suas músicas. Ele tirou essa do fundo do baú lá da... Tirei. E elas gostam, viu? A Elas fita gostam. cassete. Assim, vamos ouvir um clássico. Né? Eu falo pra elas, Exato, vamos exato. ouvir um clássico. Essa daqui, quando eu ouvi, eu Exato. tava assim, porque as músicas marcam muito fase da nossa vida, né? Quando a gente Sim, ouve uma sim, música, a gente lembra de alguma exatamente. coisa, né? Dá aquele gatilho. Mas eu gosto a música que eu gosto assim muito há muito tempo chama Há um não sei se esse é o Pode cantar, título, pode cantar. mas é Pode aquela cantar um trechinho. Há um bálsamo em Gileade, né? Porque Gileade era um lugar de cura, né? De repouso, Sim. né? E eu gosto muito dessa música. É um repertório cristão, não é um repertório adventista, né? Não, mas é. Mas é cristão. uma música que mexe muito comigo, né? A letra é muito profunda, é uma letra bíblica. Eu gosto muito de músicas que cantam versos bíblicos. Eu gosto de músicas que fazem a Bíblia assim viva, né? Tornam a Bíblia viva. E essa é uma música com versos bíblicos, e ela mexe muito comigo. Daniel Licht, então, quando lançou Salmos, Eu tinha todas de cor. porque foi Realmente, top aqui do é. Daniel. Gosto muito foi de cantar os versos bíblicos. Um grande eu álbum. gosto. Um grande álbum é o mexe Salmos muito Daniel comigo. Licht. É a Bíblia viva, parece assim que é a Bíblia. E eu sempre gostei. E eu gosto também de músicas que cantam trechos do Espírito de Profecia. Eu gosto. Por exemplo, aquele hino das crianças assim, pequenas como nós, Sim, jovens cristãos, sim. é do Lar Adventista. Quando eu li o Lar Adventista na adolescência, gente, eu li Espírito de Profecia na adolescência. A gente subestima os nossos adolescentes, mas eu li o Espírito de Profecia completo na adolescência. E esse trecho, né, do Eu Quero Esse Poder, é do Lar Adventista. Isso mexe muito comigo. Ellen White viu as crianças no final dos tempos, né? E os jovens, porque eram eles. Ela fala assim, são eles, no final dos tempos serão eles. O que eles vão fazer, eu não sei, mas são eles. Então, toda vez que o pessoal canta essa música aqui na frente, também mexe muito comigo, né? As cenas finais da história deste mundo, né? Muitos se surpreenderão com a forma simples e eficaz que os jovens e as crianças clamarão o poder de Deus, né? Então, o ensino mexe muito comigo também. Também. É isso aí. Temos, né, uma última mensagem aqui. Você pode se dirigir para aquela Aquela câmera. câmera ali para nós. E dê uma última mensagem para os nossos Sim. amigos que estão assistindo. Posso dizer para os nossos amigos aqui da Igreja do Bairro Amambaí e outros, né, que acessem esse podcast, acolham os filhos de vocês. Ouçam, sem julgar de maneira nenhuma, só ouvir, acolher, se mostrar disponível para entender o que está aqui no coraçãozinho deles, sem julgar, porque o mundo lá fora julga os nossos meninos e meninas o tempo inteiro. Deixe que o mundo faça isso. Você tem que ser um lugar de refúgio do seu filho, da sua filha, um lugar de acolhimento, amor, porque foi assim que Deus instituiu. O céu é um lugar de acolhimento e amor. E se a nossa casa não for um pedacinho do céu, a gente perdeu. Que episódio foi esse? Eu tô saindo daqui, ó. Tô saindo daqui assim com mais vontade de amar meus filhos. Não, e a gente tem, graças a Deus, né, temos tido pessoas muito inspiradas para vir, para comentar, para conversar. Não que as outras não sejam, mas Sim. uma crescente muito boa E a de Mel conhecimento. já estava na nossa lista. Já. Exatamente, a gente é um assunto que é importante, relevante e tem que ser falado sempre. E pais, levantem as antenas, o radar, porque o mundo está aí para tragar nossos filhos. Tá. Então, E traga mesmo. E traga mesmo. Quer conhecer a Mel de perto? Você quer conhecer ela de perto? Sabe como é que faz? Sábado de manhã, Avenida Salgado Filho, Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no bairro Amambaí. Nosso culto sábado de manhã começa às 8h50, no domingo 19 horas. e na quarta-feira. 19h30. Exatamente. Mas no sábado de manhã, vem aqui, você vai ganhar um sorriso fácil. Você vai ver o marido dela, você vai entender por que ela falou. Enfim, e vai vir conhecer a família dela. Vem cá, dá um abraço na família dela, vem conhecer ela. E as meninas também são gente boa, exatamente, as velho. meninas. Uma grande pianista está saindo dessa família aqui. Começou esses dias aí, rapaz, tá já os dedinhos para lá, dedinho para cá, assim, ó. Já está assumindo compromissos. Enfim, venha conhecer a família dela, venha Sim. conhecer o bairro Amambaí e vamos embora. Vamos embora. Não Nós se temos que ir esqueça. embora.
redes sociais que Isso, estão ó, aí. segue nossas Segue redes a sociais gente, aí. curte, comente. Exatamente. Enfim, compartilhe, porque Exatamente. essas mensagens precisam encontrar Quanto mais mais longe pessoas. for, mais mensagens importantes como essa da Melissa da Mel, né? Porque a Mel, aqui para nós é Mel, sempre será Mel. E vai ser sempre importante. Essa mensagem de hoje também é uma mensagem muito importante. Sim. É isso aí. Bora? Pompeu? Bora. Wesley? Bora? Hã? É isso aí, gurizada. Muito bem. Parabéns, Mel, mais hein? uma vez, obrigado. Muito obrigado, gente. Mel. Valeu pela presença. Muito honrada de estar aqui Deus com Valeu. vocês. continue te abençoando e te usando Amém. onde você for. Amém. Tá bom? Será que a gente pode trazer o Black como próximo? Vamos programar? Vamos Vocês conversar? querem Vamos ouvir conversar? mesmo o que eu queria dizer? Vamos conversar depois? Isso aí. É isso aí. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço. Até o próximo Tchau, tchau. episódio.